Alphaville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Eu quero cumprimentá-los com a doce paz do Espírito de Deus. Louvamos e honramos a Deus por essa oportunidade linda que o Senhor preparou para que pudéssemos aqui estar e aproveitarmos tudo que o próprio Deus separou, designou para nós nesses dias. Eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa pastora, a pastora Maria Helena. Ela é um presente de Deus na nossa vida. Ela é uma mulher que me ensina sem palavras, né? Só a atitude, a humildade, é um legado que nos inspira, que nos motiva. E eu fico feliz de ver aqui a sua nora, né? Seguindo os passos da sua sogra, exercendo esse lindo legado. Pastora Genaína, que Deus abençoe, pastora Berenice, a pastora Josi, eu vi aqui a pastora Alessandra, né? Ela falou da minha mala, realmente. A minha mala é organizada. Por quê? Porque esta é a minha vida. Tem coisas que eu não preciso tirar da mala. Então, eu não posso me dar o luxo de ter uma mala desorganizada. Porque, às vezes, irmãs, é uma correria também, assim como a vida das irmãs, né? Mas eu louvo a Deus, que o amor de Deus nos cerca, né? Organizada, não organizada, o amor de Deus Ele nos cerca por todos os lados, nos envolve, amém? Deus abençoe, parabéns por esse lindo retiro, pela excelência da organização, e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos surpreendendo, amém? Você está feliz com o Senhor? Então fique de frente com essa mulher linda, cheirosa aí. Toma o banho para honrar a Deus, honrar você também. E mulher é maravilhosa. A gente manda ficar de frente, já tira o cabelinho, já pergunta se o cabelo é chapado, né? Se é a prova d'água, se não é. Já pergunta o perfume. Não, mulher é a coisa mais linda que o Senhor criou. Amém? Amém? Agora, olha para essa amiga linda e faz uma pergunta para ela. Fala assim para ela: sabia que Deus me levantou como profeta em todas as áreas da minha vida? Sabia que Deus me fez uma mulher forte e corajosa. Abraça ela. Aí pergunta assim: está preparada para a palavra? Está preparada para ser confrontada? Amém? Então vamos ler a santa palavra do Senhor. Aí você vai dizer assim: irmã Lucy, depois de uma janta maravilhosa, né, escolhi o meu modelito, uma palavra tão forte. Sim, é uma palavra forte. Nós precisamos ser fortalecidas pelo Senhor, amém? Então vamos abrir a santa palavra do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 7, o versículo 18, que nos diz assim: será que vamos conseguir ler todas juntas? 1, 2, 3. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos a Deus dos céus, e oferecem as canções
assim muito forte. Os filhos apanham a lenha. Os pais acendem a fogueira ou o fogo. E as mulheres, as mães, que significa as mães e as esposas, elas estavam fazendo o quê? Amassando a farinha e fazendo bolo para deuses estranhos. Amém? Agora nós vamos ver o mesmo contexto, palavras faladas por Jesus. Não são palavras minhas, são palavras do texto sagrado falado por Jesus. Deste contexto aqui, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 9, nós leremos o versículo 43, 44, 45, 46, 47 e 48. É o mesmo contexto daqui, ó. Nós já vamos entender o que Deus quer falar conosco, amém? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 9, leremos então o 43, 44, 45, 46, 47 e 48, que nos diz assim: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, e ires para onde? Para onde? Para o inferno. Para o fogo. O que diz? Fale mais alto. Para o fogo. Só que o próximo versículo, Jesus vai acrescentar um item. Palavras de Jesus. Próximo versículo, 44. Leia bem forte. Forte, irmãs. Onde o seu verme, o seu bicho, nunca morre. E o fogo nunca se apaga. Palavras de Jesus. 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés e seres lançado no inferno. O que diz? Mais alto, 1, 2, 3. 46. Jesus faz questão de frisar, de novo, aonde o fogo nunca se apaga. E o verme, o bicho, nunca morre. É forte. 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Aí Jesus conclui, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Amém? Podem vos assentar no nome do Senhor Jesus. Amadas, como é lindo trabalhar de Deus. Para cada mulher que está neste lugar, o Senhor pelejou, o Senhor providenciou de uma forma única e especial para que aqui você estivesse, para você ser renovada, fortalecida, curada, edificada, confrontada, mas também restaurada. Quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos o cuidado da parte de Deus com amor,
com carinho, nos orientar, amadas. E a palavra-chave, que eu não me lembro se foi a pastora Alessandra que usou aqui, ou a pastora Janaína, é a palavra distração. No mês de março passado, o ano passado, devido a uma agenda vasta, por ser o mês alusivo das mulheres, o Senhor, irmãs, me deu uma experiência um pouco amarga, mas me atentou para algo, ainda mais do que a conscientização do que eu já tenho, que por 1 hora, por 40 minutos, eu sou a condutora do rebanho de Cristo pela sua palavra. Em diversos contextos, em diversas cidades, congregações pequenas, outras maiores, serei a condutora do rebanho de Cristo. Março do ano passado, aquela agenda extensa, orei a Deus, as irmãs me ligando, irmã Lucia, eu quero que a senhora fale sobre a frustração da alma. Eu quero que a senhora fale sobre a frustração da alma. Fiz um propósito, amadas, como vocês fazem, como todas que aqui estão fazem, de jejum, de oração. Deus, confirma a tua palavra. Senhor, confirma, era fevereiro, Senhor, confirma tua palavra. Entreguei aquele propósito, a orar ali, em uma das penúltimas orações, entregando o mês de março ao Senhor, para me dar graça, físico, saúde, discernimento. O Senhor falou comigo, pastora Maria Helena, eu não quero que fale sobre a frustração da alma, eu quero que fale sobre a distração. Muita frustração da alma é oriunda da distração. Quantas mulheres distraídas, por N motivos, amada, por N motivos. Mulheres com talento, mulheres com dons, onde o Espírito de Deus manifesta os dons. Mulheres guerreiras em Deus, mulheres não só comprometidas com Deus, comprometida com a sua família, mas comprometida com ela mesma. Como é bom nós estarmos comprometidas com Deus e comprometidas conosco mesmo. Um exemplo básico que eu sei que você vai rir. Você vai rir. Quantas vezes eu ouço alguém dizer, hoje conversamos sobre isso, como é bom comer sem culpa. Eu amo comer sem culpa. E quantas vezes eu ouço alguém dizer assim, meu Deus, eu preciso emagrecer. Mas na outra semana eu vou emagrecer. Eu preciso tirar carteira. Eu preciso voltar a estudar. Acontece alguma coisa, aquela pessoa desiste. Ela deixou de estar comprometida com Deus? Não. Ela tem um bom caráter, ela tem temor a Deus, mas ela não está comprometida com ela mesma. Quando você está comprometida com você mesmo, é diferente. Mais uma coisa para você entender. A minha filha se formou, está trabalhando num hospital de animaizinhos. Quantas vezes eu vejo, irmãs, vou lá buscar ela, a pessoa vai lá, o cachorrinho, o gatinho, não posso falar muito, tenho 3 gatinhos no apartamento. O gatinho tem a caminha combinando com a cobertinha. A caminha é combinando com a cobertinha. O cachorrinho tem dieta balanceada. Os meus gatos têm, são castrados. Aí você vê aquela mulher, irmãs, 2.000 digitando lá, pagando uma cirurgia disso, daquilo. Quando você vê aquela pessoa, nenhum óculos tem para ela. Um óculos com uma haste só. Falta de comprometimento com ela. Comprometimento com ela. O gatinho, minha filha se formou médica veterinária. O gatinho tem dieta balanceada.
O gatinho, né, o cachorrinho vai no médico, faz todos os seus exames. E aquela mulher, ela está abandonada. Não tem comprometimento com ela. Com ela. Que você saia daqui conscientizada. Não, eu tenho um comprometimento comigo. E nós olhamos para esta palavra e vemos, irmãs, eu vivi na íntegra algo, e eu oferecendo a Deus aquele jejum, Deus falando sobre a distração. Um dia, irmãs, acordei com uma angústia. Coloquei o meu rosto no pó, orei ao Senhor, Senhor, o que é? Levantei-se, pastora Josi, levantei e comecei a orar por toda a minha casa, Senhor, o que é? Deus não falou comigo sobre aquela angústia, mas eu estava antenada pela palavra do Senhor. Passei a mão na palavra do Senhor 6 horas da manhã, abri a palavra. Quando eu abri a palavra, o Senhor falou comigo, quando aquele lugar ficou conhecido como campo de sangue, aonde Judas tirou a sua vida. Se eu já estava angustiada, o peso da responsabilidade, da palavra que o Senhor me deu, voltei a orar. Procurei uma igreja que tivesse aberta, não que Deus não fosse receber a minha oração em casa. Sabe quando você precisa orar num ambiente de igreja? Procurei na grande Curitiba, onde tinha uma congregação aberta, que eu queria orar na igreja. Achei uma congregação, fui no quarto da minha filha, tu não vai para a faculdade? É teu último ano de faculdade, tu não vai? Mãe, eu não estou bem. Minha filha, é teu último ano de faculdade. Irmãs, veio na minha boca, pastora Maria Helena, diz assim, minha filha, levante. É a mãe que paga a sua faculdade. Vá para a faculdade. Mas tem coisas que quanto mais você falar, mais vai complicar. É melhor você se silenciar. Entender o mundo espiritual. Minha filha, você não está bem? Então a mãe vai orar por ti. Orei por ti. Ela voltou a dormir, orei. Irmãs, falei, minha filha, preparei o café. Então você fica aí, a mãe vai para a igreja. A mãe já volta, eu vou orar na igreja. Passou umas 2, 3 horas. Pastora Genaína, minha filha me ligou. Mãe, venha me buscar. Mãe, venha me buscar. Buscar onde, minha filha? Tu falou que não ia para a faculdade. Mãe, venha me buscar. Porque o menino, no último ano de formatura, se jogou em plena sala de aula. Lembrei da palavra que Deus me deu. Quando encostei o carro para buscar ela, lembrei da palavra. O corpinho estendido naquele lugar. Deus, irmãs, Deus, pela sua palavra, Deus nos dá uma palavra para nos confrontar nesta noite. Nós olhamos para esta palavra. Os filhos pegavam a lenha, os pais acendiam o fogo, a fogueira, as mulheres aonde estavam, fazendo bolinho, distraída, dividindo a adoração que era de Deus, provocando a ira do Senhor. Não eram mulheres que não conheciam a palavra de Deus, não eram mulheres que não conheciam o que era o temor de Deus. Eram pessoas que conheciam o santo mandamento do Senhor. Eram mulheres como eu e você. Mulheres talentosas como você. Mulheres cheias de vida como você. Mulheres cheias de esperança como você. Mas um belo dia, o inimigo traçou uma estratégia. E ele traçou uma estratégia e ele envolveu toda a família. Veja que ele reunia os filhos,
O pai tinha uma tarefa e as mulheres tinham outra. Era um contexto de família. A logística de Satanás, ela era fatiada para cada membro da família fazer a sua parte. Irmãs, este lugar que a Bíblia está falando aqui, nós vamos encontrar no capítulo 19 do profeta Jeremias. Este lugar que Jesus está falando também, Jesus está comparando o inferno com este lugar aqui, que nós lemos. Este lugar, ele vai ter o seu nome no livro do profeta Jeremias, capítulo 19, conhecido como Tofete. Era um lugar, amadas, aonde os filhos eram incinerados vivos. Incinerados vivos. Você vai achar no segundo livro das Crônicas, nós vamos ver, no capítulo 26, você vai ver que o próprio rei Acás, que conhecia a palavra de Deus, ele arrasta os filhos para esse lugar, acende o fogo, a fogueira, os filhos são incinerados vivos. Incinerados vivos. Neste lugar que a Bíblia está falando, havia uma fumaça de destruição. Havia uma fumaça de frustração. Era uma fumaça 24 horas que não se apagava, porque era jogado material ali de enxofre para embebecer ali o lugar, para que tudo que fosse dejeto fosse incinerado ali. E toda aquela fumaça de destruição, 24 horas direto, atrapalhava o trabalho de todas aquelas mulheres, o trabalho de várias famílias que eram as plantações. Veja, meus amados, minhas amadas irmãs, pare para pensar. Imagine aquele lugar, o cheiro que era aquilo. A minha mãe lavou roupas para fora para nos criar. Quantas vezes a minha mãe usou o argumento e disse assim, quando ia buscar outras roupas para lavar, a mãe dizia assim para nós, ainda pequena, eu e minha irmã, para que cuidávamos da casa, né? A minha irmã, como uma líder, a filha mais velha, tinha, né, a liderança de governar a casa, de cuidar de mim, do meu irmãozinho. Ela chamava a minha irmã mais velha e dizia, olha, o varal está cheio de roupa. Se vocês, porventura, sentirem o cheiro de fumaça, corram e recolham a roupa. Para que a gente não venha perder todo esse trabalho. Elas trocaram a fumaça da adoração. Elas trocaram a fumaça da obediência, da glória de Deus, e foram se distraindo com a notícia do cativeiro. Elas começaram a dividir a sua fé. A fé começou a balançar. E como elas queriam uma resposta rápida, de uma resolução, elas começaram a acreditar no efeito da lua. A deusa aqui, a qual elas estão adorando, é a lua. A rainha dos deuses, uma delas é a lua, porque elas acreditavam, isso também tem cunho científico, elas acreditavam no movimento, né, de rotação, translação, elas acreditavam que a lua ia influenciar numa resposta imediata. Sabe o imediatismo? O inimigo foi tirando aos poucos o talento. O inimigo foi tirando aos poucos o dom que Deus havia concedido a elas. Às vezes, nós olhamos para alguém e escutamos alguém dizer, irmã Luci, eu não tenho nenhum dom, eu não sei o que estou fazendo na casa de Deus, eu não sei nem o que faço no meio da minha família, Deus não me deu nenhum talento, nenhum dom. É uma blasfêmia do inimigo.
Nós devemos nos lembrar o que Paulo escreveu aos Efésios. No capítulo 2, no versículo 8, Paulo falou: pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se alegre em Deus. A alegria da salvação nós não podemos perder. Pela graça somos salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para mim, para você. Ninguém pode tirar esse dom de você, somente o pecado. Você lembra, amadas, você lembra quando Timóteo, ele assumiu o santo ministério, houve um grupo que enfrentou, não aceitava porque ele era novo. Paulo escreveu a Timóteo, na sua carta, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 14, Paulo falou assim: Araste comanamachora mahai. Irmãs, eu sinto Deus falando neste lugar. Paulo falou: Timóteo, não despreze o dom de Deus que há em ti, que recebeste pela profecia e recebeste pela imposição de mãos. Quantas vezes você sentiu-se fraca, desencorajada, desmotivada? Você veio na frente, pegou oração, alguém orou por você, alguém te abraçou, alguém entregou uma palavra da parte de Deus para você. Não despreze o dom de Deus que há em ti, que recebeste pela oração e pela profecia, na imposição de mãos. Eu quero te perguntar nesta noite: Deus, esta palavra era para fulana, não, esta palavra é para mim, é para você. O Senhor está falando com pessoas talentosas, com pessoas que têm dons, têm habilidades no seu lar, habilidades, amadas, habilidades em todas as áreas que o Senhor tem capacitado. Não deixe o inimigo tirar isso de você. Você lembra o que está registrado também em Tiago? Tiago, eu acho que é 1,17, que diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, aonde não há mudança, nem sombra de variação. Aleluia! Amadas, olhe para a palavra do Senhor. Você tem ideia? Quando a gente olha para a palavra, a gente vê ali no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, e nós vamos lendo 30, 29, 30, 31, e você vai ver, amadas, quando Manassés pega os filhos e sacrifica naquele lugar. Tudo, irmãs, todo aquele cheiro começou a atrapalhar o florescimento de tudo que tinha sido plantado, vinha, macieira. Começou a faltar, irmãs, um florescimento naquele lugar. E aquele lugar foi tomado por incineração. Tudo que era carcaça era jogado lá. E o que é pior, amadas, é só para você entender. E o que é pior, amadas, quando o corpo era jogado lá de um filho, de um marido, as pessoas que não tinham condições de enterrar os seus entes queridos, jogavam lá, era jogado o enxofre, tocado o fogo. Você viu que até a caixinha aqui, as irmãs usaram o fósforo? Eu entendi como uma confirmação da palavra. Quem está antenado, irmãs?
Quem está antenado, quem tem temor a Deus, que vai falando com Deus, Deus confirma a tua palavra, Deus confirma a tua palavra. Irmãs, o Espírito de Deus é tremendo. O que é pior, irmãs, quando um corpo de um filho era jogado lá, quando o fogo não conseguia queimar, aquele corpo ficava um pedaço lá, um dejeto. 7 dias depois, 4 dias depois, os vermes começavam a sair e caminhar. E caminhavam para onde? Em direção até de plantações. Irmãs, por isso que Jesus falou, olha, vocês estão tão preocupados, olha, vocês estão tão preocupados com aquilo que escandaliza, vocês estão de mimimi, olha, vocês estão aí se degladiando um com o outro, não amando nem o próximo. Olha, se o teu olho te escandaliza, corta, porque o inferno vai ser pior do que Tofete. Porque lá o bicho nunca vai morrer e o fogo nunca vai se apagar. Eu quero te perguntar nesta noite, todos os teus, todos os meus, estão com o nome escrito no livro da vida? Diante de uma realidade dessa, pastora Janaína, com uma palavra dessa, será que é tempo de eu ficar de mimimi com ela e ela de mimimi comigo? Você parou para pensar que nesse exato momento, o inimigo trabalha para incinerar uma vida acadêmica de um filho teu, de um neto teu. Sabe por que não vai conseguir? Porque tem uma mulher de Deus aqui. Porque tem uma avó aqui orando. Fala, mãe. Porque tem uma mãe aqui orando. Tem uma obreira aqui orando. Alarabaçoiamahai. Irmãs, olhe para o capítulo 19 do profeta Jeremias. Nós pregamos tanto sobre o capítulo 18. Desce à casa do oleiro e lá te mostrarei. E aquela visão maravilhosa. Mas no capítulo 19, a Bíblia vai nos dizer que Deus falou para o profeta: pega um vaso, o vaso está pronto, mas o vaso está enrijecido. Pega o vaso, leva como símbolo, e vai lá onde, Senhor? Está na Bíblia, lá onde, Senhor? Desce em Tofete, desce em Tofete, vai por Tofete, se posiciona na porta do templo, e estende a mão e profetiza onde o verme anda, e profetiza onde o fogo está incinerando filhos, profetiza que eu sou Deus que muda o cativeiro, que eu sou Deus que tem o poder, que o caminho é arrependimento, que o caminho é chorar na minha presença. Profetiza. Irmãs, e Deus usou o profeta, ele se posicionou na porta do templo e de lá ele enxergava, ele respirava. Eu quero te perguntar, você acha que ele merecia ficar lá, cheirando aquele cheiro de incineração, vendo de lá de longe verme andando para lá e para cá, vendo a fumaça da destruição? Ele que era obediente, e a Bíblia diz no capítulo 19, e Deus, depois de profetizar, e Deus me tirou de Tofete, Deus me tirou daquele vale. Aí você vai ver no livro do profeta Jeremias, capítulo 32, a partir do verso 35, Deus mudando, Deus dizendo: vou dar um mesmo coração, eu vou trazer alegria, eu sou Deus da paz, esse povo vai viver alegria, esse povo vai viver a paz, esse povo vai ter o mesmo coração, eu serei o Deus dele, eles serão o meu povo, e a palavra de Deus se cumpriu. Queridas, eu quero te perguntar nesta noite, Alabashura malamahai, Uriandaramalassui mahai. Ai, mas eu sinto Deus falando neste lugar.
Eu sinto Deus dizendo para você, mulher, tu és a profeta que eu levantei. Mulher, tu és a profeta que eu levantei. Profetiza, porque os teus não serão incinerados no inferno. Não, não, não. Os teus não serão incinerados no inferno. Enquanto tu buscar a minha face, enquanto tu buscar a minha face, eu pelejo por você, eu corto o laço, eu transformo, eu salvo, eu restauro, eu tiro de lá e te dou vitória. Levante a tua mão assim, eu quero ver as profetas do Senhor. Levante a tua mão, balance assim, isso. Alabaxoramahai. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Deus está falando, não, nenhum pedaço da tua honra será incinerada. Não, 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 não. Esse verme que está pelejando para você não ter saúde, para você não ter paz, para você não ter alegria, eu vou fazer ele bater em retirada. Eu vou fazer ele bater em retirada. Mas ele não vai estragar a tua plantação, não, não. Ele não vai estragar a tua colheita. Ele não vai estragar o florescimento que eu tenho para a tua vida. Irmãs, me permita falar. Não quero faltar com respeito com ninguém. Mas quantas mulheres fazendo papel de verme. Ao invés de fazer papel de profeta. Destruindo a vinha da outra. Destruindo o jardim da outra. Com contenda, com calúnia, com inveja. Alai, tiramalamai. Vou fazer uma pergunto para mim, que papel você faz na vinha? Que papel você faz no seio da sua família? A de profeta ou de verme? Quantas mulheres, irmãs, mergulhadas na fofoca, mergulhadas na rebelião dentro da igreja, do seu próprio departamento da igreja. Quando Deus levantou como profeta, quando Deus levantou, irmãs, para abençoar a vinha, para abençoar a plantação uma da outra, mas murmura. Irmãs, um trabalho desse não está bom, um uniforme lindo desse não está bom, um hotel maravilhoso desse não está bom, tem ar condicionado não está bom. Murmura. A gente olha para a palavra, não são palavras minhas, são palavras de Jesus, diante de uma realidade dessa, que o fogo nunca vai se acabar, nunca vai se apagar, o verme nunca vai morrer. Tem gente que ainda, irmãs, não canta no coral, porque a fulana não deu a paz do Senhor. Ah, mas eu não vou, porque eu não vou com o jeito da fulana, é meio sem sal. Há poder no sangue de Jesus, há poder na sua palavra, há poder no seu nome. Tudo que o inimigo quer tirar a tua força, tudo que o inimigo quer é minar a tua autoestima, tudo que o inimigo quer é trazer culpa para cima de você, tudo que o inimigo quer é te inferiorizar, porque ele sabe que você foi levantada por Deus, ele sabe que Deus é na tua vida, ele sabe, que os dias dele está contado, que lá naquela casa tem uma mulher que se levanta. Não, aqui você não vai incinerar, não, aqui você não vai queimar, aqui o que reina é a fumaça da glória de Deus, aqui o que reina é adoração, aqui o que reina é temor a Deus, aleluia.
Sabe o que o Senhor está falando aqui? Irmãs, você acha que o profeta merecia? Não. Foi Deus que mandou ele se posicionar. Ele era extremamente obediente a Deus. Deus o levou, mandou ele se posicionar num ponto estratégico dos átrios do Senhor, para lá ele erguer a mão e profetizar. Irmãs, me permita falar. Quantas crianças sendo incineradas, serão incineradas, e se não foram, porque nós estamos lutando contra a lei, na oração, no jejum, estamos com a boca no pó, orando, jejuando, o círculo de oração, orando e jejuando, mulheres que nem saúde têm, mulheres que trabalham o dia inteiro, fazem diária, mas à noite estão lá no círculo de oração, no sábado estão lá na consagração, alabaço e marrai, lendo a palavra. Deus salva, Deus transforma, Deus muda, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus muda essa situação, alabaço, oramai. Quantos irmãos, quantos da tua família já eram para estar no inferno, e sabe por que não descerão? Porque você veio para esse retiro com um propósito, porque você veio com esse retiro com fé, que você passou o que passou, mas você disse: Deus, eu vou lá receber, e eu sei que tu tens uma palavra para o meu coração, eu sei que tu tens um milagre, e assim como Deus fez na vida da pastora Janaína, fez na vida de muita gente aqui, vai fazer outros milagres, para glorificar o seu nome. Eu quero te perguntar nesta noite, você sente Deus falando com você? Quantas vezes você sente no teu casamento o inimigo querendo incinerar o teu casamento? Incinerar a mente daquele marido, farpinhas de choque de opiniões, guerrinhas desnecessárias, aquele incêndio do inimigo clandestino, para tirar a alegria do cotidiano. Tem alegria, irmãs, que eu, você, a senhora que está neste lugar, nós vamos vivenciar uma vez por ano. Quantas alegrias você tem que é uma vez por ano, ou daqui a 5 anos, que você se projetou. Irmã Luci, quero dar um carro de presente para o meu filho. São 5, 6 anos. É uma alegria que vem com um planejamento de 6, 7 anos. Irmã Luci, eu vou comemorar 20 anos de casamento, vou viajar. Uma alegria a longo prazo. Mas é a alegria do cotidiano. Hoje estava conversando com a pastora ainda, ela falou: como é bom um arrozinho com ovo. Eu disse: como é bom um arrozinho com ovo e mais uma couve. Mais uma couvinha, como é bom uma couve com bacon. Você já parou para pensar a alegria do cotidiano? As pequenas alegrias, o quanto o inimigo está tentando tirar do nosso lar. A alegria de encontrar uma irmã. A oração que a pastora fez aqui: Senhor, que alegria poder estar, rever as nossas irmãs, abraçar as nossas irmãs. Você parou para pensar que até essa alegria do cotidiano, de nós, irmãs, irmos para o círculo de oração, irmos para a escola dominical, irmos para o culto de Santa Ceia, irmos para o retiro, o inimigo quer tirar. Meu Deus, eu vou ter que ver a fulana. Meu Deus, eu vou ter que enfrentar a fulana. A alegria do cotidiano. Não permita, não se permita, em nome do Senhor Jesus. Cada vez que o inimigo se levantar, lembre de quem você é em Deus.
Lembre-se para que Deus te levantou. Lembre para que Deus te comissionou. E creia no agir de Deus. Creia no poder de Deus. Tome posse dessa palavra. Abra a tua Bíblia, eu quero ler com você e nós vamos concluir. Podemos ler ali, amadas, livro do profeta Jeremias, capítulo 32, o versículo 45. Irmãs, eu senti do Senhor hoje. Eu estava lendo o livro, quero parabenizar. Eu amei aquele livro. Estava lendo, a pastora Beni foi me buscar ali, e eu estava lendo o livro. Que livro maravilhoso, irmãs. Que presente de Deus. E eu estava meditando, amadas. Que privilégio. Que privilégio que você tem. De estar aqui. Receber uma instrução da parte de Deus. Eu quero te perguntar. Pelo que você está orando? Pelo que você está lutando? O que você almeja da parte de Deus na sua vida aqui, como mulher, como pessoa? Por que será que o inimigo tenta tanto inferiorizar uma mulher? Por que será que ele coloca, às vezes, tanto fardo? Tanta canseira. A sua canseira, ela é física ou ela é espiritual? As batalhas, aquela mãe que vem lutando para aquele sonho daquele filho profissional, o sonho daquela filha espiritual, ministerial, não morrer, não ser incinerado, para a chama continuar viva. Quantas vezes você sente o cheiro da fumaça da frustração no ar? O cheiro da fumaça da destruição no ar? Quantas vezes você sente o cheiro da conspiração, da fumaça da conspiração? Você se levanta como profeta, põe a tua boca no pó, o Senhor vem de lá com tudo. Quantas vezes lá no seu lar você sente o cheiro da destruição? De repente você começa a louvar. De repente você coloca um louvor. De repente você coloca uma ministração, uma aula de um curso, o reprise de um culto. Assiste o programa que as irmãs fazem. Aprende as dinâmicas lá que as irmãs fazem. De repente aquela fumaça da destruição é trocada pela fumaça da glória de Deus. Quando você vê, você está tão envolvida, tão fortalecida em Deus, com uma coragem tão linda, que o verme bate em retirada. E o Senhor está falando para alguém, não, Ele não vai estragar o fruto da tua petição. Ele não vai estragar o fruto daquilo que você está pleiteando comigo, não. Não, eu estou te fazendo uma promessa aqui nesse retiro, e você vai testemunhar da minha grandeza, do meu poder. Alabassoramahai. Levante a tua cabeça, você é minha profeta naquela casa, você é minha profeta naquele bairro, você é minha profeta naquela congregação, você é minha profeta para aquele filho, você é minha profeta para aquele marido. Eu sinto Deus falando com mulheres neste lugar. O Senhor te trouxe aqui
aqui, Arabahai, Uriandaramahai. E se o verme do desânimo quer minar a tua força, não vai conseguir, porque nesta noite o Senhor te encoraja, nesta noite o Senhor te fortalece, nesta noite o Senhor te blinda, nesta noite o Senhor te pega com mão forte e te põe num alto refúgio e te diz: tu és minha, e o verme não toca, tu és minha. Eu vou terminar aqui, irmãs. O Senhor falou ao meu coração, quantas vezes, pastora Josi, pastoras que estão aqui, o inimigo quer inverter a situação, quer nos tirar da condição de profetisa, de profeta, quer que você se sinta um vermezinho, alguém que não tem valor. Ele começa a apontar as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Começa a apontar até as nossas enfermidades físicas. E você diz: eu não vou dar conta, eu vou entregar esse trabalho, eu vou parar de ministrar. Eu não vou dar conta de orar, eu não vou dar conta de jejuar. Não, Senhor, eu não vou dar conta de fazer aquele trabalho. Senhor, eu não vou dar conta de escrever. Senhor, eu não vou dar conta de ensaiar. E Deus está dizendo: olha, mulher, eu sou a tua força. Eu sou a tua estrutura, eu sou o teu Deus, eu sou a tua porção diária. Lembra quando o profeta Jeremias, ele se sentiu fraco, acabado, ele estava acabado. Ele falou em alto bom som e disse: por isso eu digo à minha alma, a minha porção é o Senhor. A tua porção é o Senhor que te encoraja, é o Senhor que te dá discernimento, é o Senhor que te dá visão, é o Senhor que faz você sentir, discernir, que a fumaça está armada da conspiração, que a fumaça da destruição está armada, mas de repente você põe a boca no pó, quando você vê a glória do Senhor desceu, os anjos do Senhor receberam ordem para cortar laço, para te livrar. Alamai. E o Senhor é aquele que está aqui, amadas, está te pondo de pé. O Senhor está aqui para te tocar. O Senhor está aqui para te fortalecer, mulher. Quero terminar. Livro do profeta Jeremias 32. Podemos ler? Amém. Agradecer esses moços maravilhosos ali, né? Esse casal no som. Podemos ler? Amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 35. Eu vou ler aqui, tá? Amém, amadas? Aponte o dedinho para a palavra, para você gravar, memorizar. Nos diz assim: edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e as suas filhas pelo fogo a Moloque, o qual eu nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha, amadas, que lindo, acerca desta cidade, da qual dizem, já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada, pela fome, pela pestilência. 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira
e no meu furor, e na minha grande indignação, e eu os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhe darei o mesmo coração, o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhe fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem, e os plantarei nesta terra, certamente, com todo o meu coração, e com toda a minha alma. Você crê nesta palavra? Fique em pé. Levante a mão assim. Levante a mão direita. Qual a frase, como profeta do Senhor, no seu pensamento, que você fala para o seu lar agora? Qual a frase no seu pensamento que você fala para o Senhor acerca de você? Talas tiramalabashou, ilamastei, iriante cai, iribiaste comanamash, uriante irimiaste, arabaste. Narasti condiriande rebaçui mahai. Se você soubesse a força que você tem em Deus. Se você soubesse a força das tuas palavras, impelidas pelo Espírito de Deus. Tiraste condirimiafai. Se você soubesse quantas vezes a nuvem da glória do Senhor te envolveu, alamahai, nas madrugadas escuras e obscuras, ai derremaçuimahai. Como Deus tem te guardado, como Deus tem te protegido, como Deus tem te livrado, mulher, alabastora malamahai. Mulher, como Deus tem sido forte na tua vida, forte no teu lar, forte na tua honra, forte com os teus, mulher. Se alegre em Deus, se alegre em Deus, mulher. Você veio aqui para ser renovada, você veio aqui para ser curada, você veio aqui para ser blindada, você veio aqui, para receber um milagre da parte de Deus. Você veio aqui para adorá-lo, para sentir a sua glória, para ver o seu poder, para receber autoridade, para receber unção. E Ele está aqui, Ele está aqui.